O tema do nosso congresso é o Espírito Santo em mim. E o pastor me deu a oportunidade de poder falar sobre o subtema O Espírito Santo nos revela Deus. Glória a Deus. E eu rogo as vossas orações para este momento. Então, eu convido a todos para juntos lermos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, é o texto onde está inserido para esse subtema. Versículo 6 até o versículo 16, para melhor compreensão. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porquanto, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também a falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós encontramos na palavra de Deus esta grande verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. E já vimos ontem, rapidamente, na introdução da mensagem do evangelista Valber Gustavo, ele falando quem era o Espírito Santo. E como ele já falou, então, nós vamos apenas dar prosseguimento para não perdermos tempo. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele foi enviado pelo Pai, pelo Senhor Jesus, quando ele rogou ao Pai, não é, para que enviasse o Espírito Santo a nós, para que estivesse conosco, assim como ele esteve com os seus discípulos. O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós. Este Espírito Santo, ele veio com a missão também de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, porque Deus, ao criar o homem, criou perfeito, diz a palavra de Deus, mas ele buscou muita invenção. E na busca das suas invenções, ele conseguiu rebelar-se contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e a rebelião que o homem teve para com Deus foi por causa da desobediência. A desobediência criou um bloqueio, uma separação entre Deus e o homem, porque ao pecar, o homem se deparou com a justiça de Deus, pois a palavra de Deus disse: no dia em que comerdes deste fruto, certamente morrerás. E o homem passou a conhecer um dos atributos de Deus, que é a sua justiça. Então, o homem foi expulso da sua presença e experimentou o que a Bíblia chama de morte espiritual. A separação da comunhão com Deus ficou agora comprometida. Mas como Deus, conforme diz o pregador no livro de Eclesiastes, colocou a eternidade no coração do homem, e o Senhor então, como é cheio de amor e de bondade e de misericórdia, ele não quis destruir o homem que havia criado, mas tinha um plano desde a eternidade que estava no seu coração. Porque
nada pega a Deus de surpresa, não é verdade? A Bíblia diz que Ele é onisciente, e não somente onisciente, mas Ele é presciente. Ele tem o conhecimento prévio de todas as coisas. Ao criar o homem, Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas Deus, ao criar o homem também, o dotou de livre-arbítrio, liberdade de escolha. E porque o homem ficou com liberdade de escolha, então ele optou pelo caminho mais difícil, o caminho de viver separado da comunhão com Deus. E o Espírito Santo, ele veio exatamente para trazer iluminação ao entendimento do homem. Ou seja, o Espírito Santo, ele traz a compreensão de Deus ao homem, revelando, ou seja, mostrando. Revelar significa mostrar, né? Descortinar o véu, destampar, para que possa ser visto o que está oculto. O pecado conseguiu ocultar o homem de Deus. O homem perdeu a compreensão de Deus totalmente. Mas, porque lá em Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então o homem ficou cego espiritualmente e ele perdeu a visão de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala que os gentios, os outros gentios que não conhecem a Deus, vivem entenebrecido no entendimento, ou seja, o seu entendimento está em trevas. Ele não consegue compreender, como nós acabamos de ler aqui no texto, que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque lhes parece loucura. O pecado cegou o entendimento dos homens, mas glória a Deus que o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai para que pudesse trazer aos homens a compreensão, a revelação de Deus na sua completude, dentro daquilo que nós podemos comportar como seres mortais finitos. O Espírito Santo ele consegue trazer para nós a compreensão da grandeza do ser que é Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo ele mostra para nós a nossa real necessidade do homem, despertando no ser humano o desejo de conhecer a Deus através da exposição da sua palavra, através das obras da criação, através de vidas transformadas pelo poder de Deus. O Espírito Santo ele consegue trazer luz ao entendimento daqueles que estão em trevas, aqueles que não compreendem, aqueles que não entendem que Cristo veio ao mundo como luz para iluminar aqueles que viviam em regiões de sombra de morte. Diz o texto sagrado, raiou a luz, não é? Mas infelizmente nem todos conseguiram compreender. Mas a missão do Espírito Santo é exatamente essa, é trazer luz ao entendimento através da pregação do Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus disse a todos aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, cujas vidas foram transformadas pelo poder de Deus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Já dizia o salmista, a exposição das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Através da pregação, o Espírito Santo vai falando aos corações dos homens. Os homens vão passando a ter uma compreensão de quem é Deus e qual o objetivo pelo qual Deus o havia criado. E observe que o Espírito Santo ele desperta o desejo de conhecer a Deus. O nosso tema é: o Espírito Santo nos revela a Deus. E é interessante que este conhecimento de Deus, ele resultará em vida eterna para o homem. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, como nós conhecemos no capítulo 17 do Evangelho de João, ele orando ao Pai, do versículo 1 até o versículo 3, ele ora ao Pai da seguinte maneira, ele diz assim: Jesus falou estas coisas, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Glória a Deus.
O conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de Deus, resultará para o homem a vida eterna. Por quê? Porque quando o homem passa a compreender, a entender a realidade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando o homem passa a ter a compreensão de Deus, que está com o coração totalmente voltado para Ele, então quando ele consegue ver esta realidade, ele não conseguirá ser o mesmo. Ele não conseguirá ser o mesmo. Quando o Espírito Santo ele traz luz ao entendimento do homem, para que ele compreenda o mistério da cruz, então os seus olhos são abertos, e quando eles são abertos, a sua visão mudará por completo o seu estado e o seu comportamento. Alguém que teve um encontro real com Deus, ao contemplar a Cristo como Salvador da sua alma, pela iluminação do Espírito Santo, compôs um dos mais belos hinos da harpa cristã, que é o número 15, quando o escritor diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E é interessante que ele conta a sua história dizendo: eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. É o Espírito Santo quem traz esta iluminação para o entendimento do homem. Glória a Deus, glória a Deus. Mas infelizmente, enquanto que a falta desta iluminação resultará ao homem a condenação eterna, enquanto a revelação e o conhecimento de Deus trará para o homem a vida eterna, a falta deste conhecimento levará o homem à condenação eterna. Por quê? No Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 19, está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ainda em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esta é a real situação daqueles que estão vivendo uma vida de pecado. E se continuar no pecado, certamente terá o desprazer de passar uma eternidade sem Deus, em eterno tormento. E eis aí a missão do Espírito Santo, que é contínua e constante. Ele não para, ele está sempre em ação, ele está sempre se movendo, ele está sempre revelando, e ele fala de muitas formas e de muitas maneiras, para trazer ao homem a revelação de Deus. Ele fala através da mensagem pregada nos púlpitos das igrejas, através da campanha evangelizadora que bate à porta com a literatura, através de alguém que você encontra no ônibus de Jesus te ama, através da televisão, do rádio, através de sonho. O Espírito Santo está sempre falando, e esta noite, pelo Espírito Santo, nós queremos dizer a você, meu amigo: pare e preste atenção à voz do Espírito Santo. Glória a Deus, porque Ele não desiste de você. Nós cantamos o hino que diz: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende você por inteiro. Observe que o texto que lemos diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas. E Ele penetra, Ele conhece o que está no teu coração. Ele sabe a tua maior necessidade da tua alma. A tua maior necessidade da alma não é emprego, não é casamento,
não é casa nova, não é muito dinheiro no bolso, não é dinheiro no banco. A tua maior necessidade não é saúde. A tua maior necessidade não é riqueza, não é saúde, não são bens terrenos. A tua maior necessidade chama-se Deus. Você precisa de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa se render para Ele. Você precisa prostrar-se diante dEle. Você precisa conhecê-lo. Ele vai te surpreender no primeiro momento que você abrir o coração para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. E porque o homem não busca a Deus, Deus vem ao encontro do homem. Ele veio ao encontro do homem. Você não buscou, você não perguntava por ele. E os profetas sempre anunciaram: é tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Se converta ao Senhor nosso Deus. Os pregadores estão anunciando, os profetas falaram e eles sentiram como que o povo estava com o coração endurecido, que chega um momento em que o profeta Isaías chega até a perguntar: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Os homens ainda vivem com os ouvidos tapados, surdos, ou procurando fugir da mensagem do Evangelho. Mas o Espírito Santo não desiste. Ele não desiste, porque a missão do Espírito Santo é convencer. E convencer é diferente de persuadir. Persuadir, você pode ser persuadido a tomar uma decisão que você depois pode se arrepender e dizer assim: eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei o material, quando eu tomei esta decisão. Por exemplo, um bom vendedor, bom de conversa, ele é capaz de fazer você pegar o seu carro que está quitado e você comprar um carro e fazer 80 prestações. Aí você estava quitado, não devia nada a ninguém, e estava em bom estado o seu carro. De repente você vai para a concessionária e volta com uma Bíblia assim desse tamanho de nota fiscal. Não é de uma Bíblia, 80 prestação. Você está agora endividado. De repente a ficha cai e você diz: meu Deus, o que eu estava com a cabeça quando eu comprei esse negócio? O vendedor, ele levou você mas o Espírito Santo, ele não persuade ninguém para que você venha desistir. O Espírito Santo convence. E convencer significa vencer pela força do argumento. O Espírito Santo vence pela força do argumento. Você diz: eu sou pecador. O Espírito Santo diz: Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Você diz: eu sou mau, eu sou um homem impuro, eu sou um homem sanguinário, eu sou a pior espécie que já existiu no planeta Terra. Mas o Espírito Santo vem e te diz: ainda que os teus pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a branca lã. Você vai tentando fugir do Espírito Santo de todas as formas, de todas as maneiras e de muitas desculpas. E você pode dizer assim: mas eu não tenho condição porque eu sou miserável. O Espírito Santo chega e lhe diz: meu amigo, Deus não apenas lhe ama para lhe salvar, mas Ele se comprometeu com a sua salvação. Quando foi isso? Quando Ele deu o seu Filho. Por quê?
Porque o Espírito Santo traz a revelação de Deus na sua completude para a nossa compreensão humana, porque nós somos limitados. Por mais que queiramos entender e compreender Deus na sua plenitude, nós jamais conseguiremos, porque somos seres finitos. Todo o conhecimento que temos de Deus são apenas fragmentos de pepitas de ouro pequenininha, por uma grande mina que ainda tem por ser explorada. Deus é muito mais do que você pode comportar e compreender. Ele não cabe na mente humana. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas o Espírito Santo vai trabalhando no seu entendimento. Aí ele chega para você para lhe convencer com argumentos. E os argumentos do Espírito Santo são terríveis. Aleluia. Aleluia. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E a justiça e o amor não entram em conflito. Deus não entra em conflito consigo mesmo. Mas para satisfazer a justiça, o amor foi revelado. Aleluia. E o Filho foi dado. Jesus veio exatamente para fazer algo que nós não tínhamos condições de fazer. Aleluia. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento para que compreendamos, apesar das nossas imperfeições, como seres mortais, finitos, o amor de Deus que transcende todo o entendimento humano. Porque quando a gente para pensar e diz, por que Deus se deu ao trabalho de tomar uma decisão tão séria, de deixar, de tirar a beleza dos céus por alguns momentos e enviá-lo para que ele viesse ao mundo, tomar a forma humana para buscar e salvar um miserável pecador como eu, que olhando eu para mim mesmo, eu reconheço que eu não valo este amor, eu não valho essa consideração, o meu valor não é tão grande assim, eu não mereço que o Filho de Deus deixe a glória da sua majestade, eu não mereço que ele tome a forma humana, eu não mereço que ele seja humilhado, eu não mereço que ele seja escarnecido, eu não mereço que ele seja zombado, eu não mereço que ele seja pregado na cruz, eu não mereço que ele seja escarnecido, meu valor não é tão alto assim. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Deus, porque apesar de ser quem é, Deus te valorizou com um valor tão alto. Foi a vida do seu filho pela tua vida. Foi a vida do filho pela tua vida. Eu não mereço. Um dos escritores da atualidade, meditando bem nessa realidade, ele chegou o momento e veio, eu creio que veio uma revelação de Deus, uma iluminação de Deus no seu entendimento. Não sei em que momento ele estava, se estava em oração, se estava lendo a palavra, ou se estava pensando no seu estado, quem ele era, como ele estava, mas ele compôs um hino que diz assim: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, ó que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito
te usar do amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Que amor é este? Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Que amor é este? Ele assumiu a minha dívida. O Espírito Santo veio iluminar o meu entendimento e dizer: Ele assumiu a tua dívida, a minha dívida. Lá na cruz Ele quitou o débito. O salmista disse que o resgate de uma alma é caríssima e os nossos recursos se esgotariam antes. Ninguém tem como resgatar, pagar o resgate da sua alma, é um preço muito alto. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, com muito temor, com muito tremor, pegou a caneta e certamente lágrimas corriam pelos seus olhos quando ele começa a escrever. Não foi com ouro, nem com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A moeda foi o sangue, quitou o débito, pegou a dívida, rasgou, cravou na cruz. Se você não me deve mais nada, aleluia, aleluia. Quando fez isso, Ele me perdoou. Ele não apenas me perdoou, Ele se comprometeu com a minha salvação. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim: e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Independente de quem quer que seja, se ele invocar o nome do Senhor, o que Cristo fez por nós na cruz foi algo tão tremendo, foi algo tão grande, foi algo tão inexplicável, que o pecador, o pior homem que está existindo, você que está me ouvindo esta noite, onde quer que você esteja, se você se considera o pior homem irreconciliável que já existiu no planeta Terra, mas eu quero te dizer esta noite que o Espírito Santo fala ao teu coração agora e te diz: não importa o tamanho do teu pecado, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. O Espírito Santo nos revela a Deus.
Um atributo que estava oculto em Deus, mas que foi revelado na proporção, no momento da queda. Foi revelado o atributo da graça. Foi revelado o atributo da misericórdia. E não se surpreenda quando chegarmos nos céus, porque ainda vamos ver ainda muito mais atributos do que a gente imagina. Glória a Deus. Se o homem se prostra perante Deus, alguém pode dizer assim: cheio de imoralidade, cheio de pecado, uma vida dessa miserável, e agora quer dizer que é crente? É sim, é crente sim. Por quê? Porque Deus se comprometeu com a salvação. O débito foi pago. E quando você se vê e se rende aos pés de Cristo, dobra o seu joelho, arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Salvador, sabe o que a palavra diz? Deus se comprometeu. Deus não tem como virar as costas para você. Por quê? Porque quando Ele olha para o pecador, Ele olha para o pecador pela cruz de Cristo. Aí um poeta disse: à sombra da cruz há um deleite singular. Glória a Deus. Aí ele dá o seu testemunho dizendo assim: pois fui até o Calvário e estou à sombra da cruz. Quando Deus olha para o pecador, Ele olha pela cruz. E quando Ele olha pela cruz, Ele não vê mais um pecador. Ele vê o filho dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Quem é que foi salvo pela cruz? Oh, aleluia. Aleluia. Perdoou os nossos pecados, nos justificou. Ou seja, Deus olha para o pecador redimido como se ele nunca tivesse cometido nenhum pecado. É por isso que cantamos: comprados com sangue de Cristo, alegre ao céu se eu vou. Não temos vícios malditos, pois sei que de Deus filho sou. Olha que certeza, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Justificados, reconciliados com Deus, outroras inimigo, mas na cruz Jesus pegou a mão de Deus e pegou a mão do pecador. O Deus ofendido tomou a decisão de reconciliar-se com o ofensor. E quando ele fez isso, ele garantiu a todos quantos pela fé receberam Cristo como único e suficiente Salvador, o poder de serem feitos filhos de Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou qual nosso
nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo me convenceu e eu me rendi aos seus pés, e hoje sou salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo. Tenho acesso agora completo à presença do Pai. Quem era eu? Para onde eu ia? Para onde eu vou? Agora eu tenho acesso ao Pai. Oh glória! Oh glória! Porque o Espírito Santo me revela que no momento em que me entreguei para Deus, eu não apenas passei a ser seu servo, mas Ele me deu o privilégio de ser chamado de amigo. E achou pouco. Agora, Ele me deu o privilégio de ser chamado filho de Deus. E uma das passagens mais bonitas que eu vejo nas Escrituras é que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, que as mulheres foram aos sepulcros, encontraram os anjos e disseram assim: Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. E de dizer a seus discípulos que Ele vai adiante de vós para a Galiléia. E as mulheres saem. Quando elas se deparam com Jesus, elas se prostram, adoram. Aí Jesus diz assim, Jesus é diferente dos anjos, ele diz assim: Ide e dizei a meus irmãos, e eu vou para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. O escritor aos Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso para mim é coisa maravilhosa. Glória a Deus. O amigo chega na sua casa, você bate palma. Aí você diz: entra aí, senta aqui. Leva você para a sala. Você vai entrando na casa à medida que ele o convida. O filho não. O filho chega em casa, se tiver tudo fechado, ele pula o muro. Se a janela estiver aberta, ele entra pela janela. Pisa na cama. Suja o lençol. O filho vai lá na geladeira, abre a geladeira, destampa a panela, o fogão. Ele não quer nem saber. Ele tem acesso a todos os compartimentos da casa. Ele é filho, ele tem liberdade. Ele é filho. Sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Aleluia. E por ele nós clamamos: Abba, Pai. E uma explicação de alguém dizer que não é apenas papai, paizinho, paiinho, mas é como alguém, uma criança que se perde no meio de uma multidão na feira, e de repente ele está perdido, e o filho grita sem acanhamento, grita sem constrangimento: Pai! Você está sofrendo, está doendo, está apertado, levanta a tua mão e grita: Pai! E a Bíblia diz: e será que antes que clame eu ouvirei? Estando ainda falando eu responderei. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Meus irmãos, estou à vontade, que o pastor disse que eu podia ir até às 10. O Espírito Santo nos impulsiona a buscar a Deus. Repita comigo: o Espírito Santo nos impulsiona a buscar a Deus.
Glória a Deus. Estando já salvo por Cristo, somos impelidos pelo Espírito Santo a aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus através de uma busca contínua e constante. A Bíblia diz que os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. E um desses homens escreveu dizendo lá em Tiago, foi Tiago, no capítulo 4, versículo 4, Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda, Oséias, no capítulo 55, Isaías 55 e 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Salmo 27, versículo 4, o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O versículo 8 diz assim: quando tu me disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a buscar a Deus. Este desejo que você sente de ler a Bíblia, este desejo que você sente de orar, esse desejo que você sente de passar um tempo na presença do Senhor, é o Espírito Santo. Ele desperta no coração do crente. Por quê? Porque outrora eu era inimigo, outrora eu estava perdido, mas agora Ele me salvou. Agora eu estou perdoado, agora regenerado, agora sou filho, sou amigo, sou servo. Agora o Espírito Santo, ele diz assim: olha, agora te aproxima mais dele. É como aquela visão que Ezequiel teve lá no rio, não é? Que saía do altar. E ele ordenou para que Ezequiel entrasse no rio, e ele entrou e deu água nos artérios, e caminhou mais 1000 côvados e foi pelo joelho, e mais 1000 côvados e foi para o ombro, e quando caminhou mais 1000 côvados não deu mais para pisar na terra, ele começou a nadar. Assim é a experiência do crente. O crente não pode apenas viver com a experiência da salvação, ele precisa se aprofundar para que as águas cheguem até o joelho, e você precisa dobrar o joelho para passar tempo na presença de Deus. Você precisa passar tempo com Deus, buscar a Deus, não apenas buscar de Deus, não apenas orar quando estiver precisando de um socorro da parte do Senhor, quando quiser resolver uma causa perdida, ou quando você está precisando de um milagre na sua enfermidade, na cura da sua enfermidade, quando o médico diz não tem mais jeito. Não, você precisa buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a sua face. Disse o Senhor certa ocasião, quando na inauguração do templo, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Salomão, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscar a face é buscar a presença de Deus, é desejar Deus, é querer estar a sós com Ele, é passar tempo com o Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo nos leva a buscar a Deus, a passar tempo com Deus. O problema é que estamos vivendo hoje num mundo muito imediatista, tudo é rápido, a era da velocidade, do celular, do top screen, é tudo mais prático, tudo mais rápido. Hoje você não precisa mais enfrentar uma fila de banco, você agora pode pagar com moeda virtual, né? Você aqui, você paga, resolve seus problemas, não tem mais aquele problema, agora tudo é rápido, e essa velocidade toda está complicando. Você não pode pegar esta vida de velocidade e levar isso para Deus. Certo escritor disse que é necessário com Deus, se você quiser conhecer a Deus, isso vai levar tempo. Isso não é noite por dia. Você tem que gastar tempo com o Senhor. Você tem que passar tempo na sua presença. E o Espírito Santo, ele está nos impulsionando neste congresso de jovens. Esse tema não veio por acaso. O Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. O Espírito Santo está falando comigo, com você, dizendo: você precisa passar mais tempo na presença de Deus. Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com Deus? Observe que o Espírito Santo, ele nos leva, ele se utiliza de alguns meios para revelar Deus a nós.
E um dos meios que o Espírito Santo se utiliza para revelar Deus a nós é através do estudo da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16, ele disse: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E para que a palavra de Cristo habite abundantemente no coração e na vida de um jovem cristão e de um crente sincero, é preciso que ele leia a palavra. É preciso que tenha tempo para ficar sós com Deus e a palavra. É preciso que gaste momento. É preciso que coloque a leitura da palavra dentro da sua agenda diária. Se você começa o dia sem um objetivo na sua mente, a palavra de Deus ficará para último plano. E é possível que você termine o dia sem ter pego a Bíblia para ler, nem sequer um capítulo. Outrora, o irmão João Inácio, auxiliar, o pastor Ailton conheceu o irmão João Inácio. Ele disse uma coisa interessante naquela época, de minha época de jovem. Ele disse: o diabo, ele fez de tudo para tirar a Bíblia dos crentes. Levantou muitas perseguições para tirar a Bíblia dos crentes. Quantas Bíblias foram queimadas em praça pública. Hoje ele mudou a estratégia. Ele está tirando os crentes da Bíblia. Está afastando o crente da Bíblia. Estamos vivendo no mundo do entretenimento. O entretenimento é um perigo que está sorrateiramente entrando devagarzinho. É como alguém que está numa praia e o mar está, a praia está bem seca e você está lá no meio e de repente a água vai cercando e você não está nem percebendo. Daqui a pouco o mar fica alto e você não tem como mais voltar. Muita gente está morrendo assim porque está tão preso ao entretenimento, que a oração, que a leitura da palavra de Deus está comprometida. O diabo, ele está se utilizando de vídeos curtos, como o TikTok, como o Instagram. Você passa um videozinho curto de 2 segundos, 3 minutos, 1 minuto e tal, e você vai se entretendo ali, e quando você pensa que não, a hora foi embora, você passa 2, 3 horas no Instagram, no TikTok, rindo, e ali se divertindo. E o Espírito Santo, ansioso por te revelar mais de Deus. O Espírito Santo nos revela a Deus através da palavra. Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Observe que Deus está dizendo a Josué: não se aparte da tua boca, ou seja, não deixe de falar do livro. E por que falar do livro? Porque quando você fala, você se compromete com ele. Porque o homem é provado pelas suas palavras. Muitos crentes não falam e não se comprometem. Deus disse a Josué: fale. Para falar você tem que conhecer, você tem que ler. Paulo disse que a palavra é a espada do Espírito. E nós estamos numa guerra espiritual. E nós não podemos descuidar. Temos que estar sempre meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo ele traz para nós o entendimento. Porque tudo quanto precisamos conhecer acerca de Deus está revelado na sua palavra. O que está revelado na sua palavra está escrito que é para nós e para os nossos filhos. Na biografia de George Miller, ele conta quando alguém questionava a grandeza da sua fé. Porque quem já leu a biografia de George Miller conhece que ele chegou a construir um orfanato para mais de 2.000 crianças pela fé, sem pedir nada a ninguém. E alguém questionando qual o segredo desta fé, ele disse: eu li a Bíblia 200 vezes, só 100 eu fiz de joelho. Se você não ler a palavra de Deus, você não vai conhecer, você vai perder o melhor. E eu quero aproveitar que estamos no congresso de jovem e quero dizer que você que é jovem, a melhor fase da sua vida, a melhor época é agora, para conhecer a Deus. Eu estou aqui conversando com o pastor, porque um dia o pastor me disse, eu ainda muito jovem, quando ele veio da Argentina, ele disse uma coisa interessante que marcou minha vida. Ele disse: o que eu tenho hoje, muito do que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, eu adquiri na minha época de jovem, da parte de Deus. O conhecimento que eu tenho de Deus, eu adquiri na minha vida jovem. Se eu deixasse para fazer agora
eu não conseguiria adquirir este conhecimento. Eu guardei isso, pastor. Porque é verdade, quando você vai ficando adulto, você vem à vontade, vem a faculdade, e depois vem a vontade de casar. E quando a vontade de casar bate, misericórdia, né? Tem que casar. Você só vê isso na mente. Um jovem me encontrou um dia desses, disse: pastor, ore para me casar para o ano. A vontade de casar bate, você tem que ir, não tem mais como. Aí você casa. Aí quando você casa, você se divide, porque Paulo diz que agora você vai ter que agradar o marido. E o marido vai ter que agradar a mulher. Enquanto solteiro, você vive para agradar o Senhor. Só para Deus. Só para Deus. E quando você casa, você agora fica dividido o seu tempo, porque agora vem a criança. E quando a criança vem, glória. E quando vem a outra, glória. E quando vem a outra, glória. E o seu tempo vai ficando dividido e você não tem mais tempo para estar sós com Deus. Por isso você veio a este congresso hoje para ouvir o Espírito Santo dizendo: eu quero revelar mais de Deus, mas você precisa me dar mais do seu tempo. Você precisa dedicar seu tempo para Deus. Um dia, pastor Gilberto Diniz, ele disse uma coisa interessante. Ele trabalhava na Manancial, ali na loja, vendia livros. E ele disse que naquela correria ele tinha que correr para vender e tal, e tinha que também ir para atender a escala de culto. E ele, na correria, ele não estava mais lendo a Bíblia como deveria, nem orando. Aí de repente ele virou-se assim, de repente bateu com o rosto na coluna, e estava escrito ali e tinha um cartaz: quem não dá tempo a Deus vive perdendo tempo. Glória a Deus. Se você não der tempo a Deus, você vai perder o seu tempo. Por quê? Porque nós somos forasteiros e peregrinos. A gente não veio para ficar aqui. A gente está de passagem. Um dia desses eu estava conversando com meus filhos e disse para ele: olha, o tempo é um dos maiores bens que Deus deu para nós. E nós não podemos desperdiçar este tempo. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar contas a Deus pelo tempo que Ele nos deu. Eu não me lembro assim do poema e nem pensei em falar, mas me lembrei agora de uma parte que eu vi um certo poema. Talvez eu não diga tudo, mas pelo menos vou dizer alguma coisa. Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. E como eu dar em conta tanto tempo? Eu que passei tanto tempo sem fazer conta, hoje quero fazer conta e falta tempo. Vai chegar um tempo que você vai querer fazer conta do tempo e não dá mais. Porque você vai vendo que a coisa vai mudando. Enquanto você é jovem, você tem sonhos, você tem aspirações, você pensa em construir, em plantar, em casar, em edificar. Você tem sonhos para avançar, mas quando você vai chegando aos 60, você olha para lá e vai dizendo assim: ih, rapaz, parece que a coisa começa declinando. Você já vai vendo a coisa declinando. Você vai perdendo a sua força, já não tem mais aquele mesmo vigor. E quando você chegar lá, para mais adiante, você vai olhar para trás e você vai ter duas opções. Quando você olhar para o seu passado, você vai ter duas opções. Ou você vai dizer: se eu soubesse. Ou você vai dizer: glória a Deus, eu aproveitei. Eu vou terminar, pastor. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que este. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, o que é que Paulo disse? O investimento que Deus fez na minha vida, eu fiz valer a pena. Eu não desperdicei. Eu fiz acontecer. Eu não deixei para trás. Vai chegar um momento que você vai chegar diante de Deus
E Deus vai dizer assim: o que foi que você fez com o tempo que eu lhe dei? Você poderia ter orado mais. Você poderia ter jejuado mais. Eu penso que no dia do tribunal de Cristo, se isso for realidade, eu penso para mim, para me dar temor. Quando chegar na presença de Deus, Deus olhar assim para mim e dizer assim: Jefferson, e for olhar as obras, e for comparar com o tempo, ele vai dizer: rapaz, tu podia ter jejuado mais um pouquinho. Tu podia ter orado mais. Tu podia ter evangelizado mais. Tu podia ter visitado mais. Tu podia ter encorajado mais gente. Você podia ter feito um pouco mais. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele se utiliza de meios para revelar Deus através da palavra, através da oração e até mesmo através da adversidade, não é? Deus permite que a adversidade bata a nossa porta para revelar-se a nós de um modo mais extraordinário, como aconteceu com Jó. Enquanto Jó não conhecia, não entendia, se debatia e tentava se justificar, mas quando chegou a hora que Deus chamou ele para a razão e disse assim: Jó, cala-te, porque agora eu vou conversar contigo. E quando Deus começou a conversar com Jó, foi abrindo um leque de revelação tão grande na mente de Jó. E quando Jó foi vendo a grandeza de Deus, ele foi se diminuindo. Aí no final da sua história ele diz: fala agora, Jó. Ele disse: não dá. A minha mão põe na boca porque eu sou vil. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. O Espírito Santo, ele nos convida para nos aproximarmos mais de Deus. Uma vez o pastor presidente, pastor Ailton, disse para nós numa reunião de obreiros. Ele disse que um dia chegou alguns obreiros lá no gabinete. E ele estava naquele dia muito cheio, muita atividade, muita coisa. Permita, pastor. E o pastor disse para nós na reunião de obreiros. Aí o pastor disse para aqueles obreiros: eu estou muito atarefado hoje, tem muita coisa para fazer, e vocês não agendaram, e não vai dar para atender vocês agora. E aqueles obreiros chegaram para o pastor e disseram assim: não, pastor, a gente não veio pedir nada do senhor, não. A gente só veio passar um tempinho aqui com o senhor. E o pastor se emocionou naquele dia. E eu fiquei pensando: pastor, como será Deus? A Bíblia diz que Ele é um Deus sofredor. Você chegar perante Deus, tirar o relógio do pulso, botar o celular no modo avião, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu vim passar aqui um tempinho com o Senhor. Eu quero conversar contigo. Se o Senhor estiver precisando de um ouvido, Senhor, aqui está o meu. Vamos conversar. Vamos conversar. Aleluia. O Espírito Santo quer revelar mais de Deus para nós. Posso convidar o povo? O pastor nos convida a estar de pé neste momento. Aleluia. O propósito do Espírito Santo em nos revelar Deus é para que o amemos. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Salmo 91, versículo 14 diz: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. A palavra encarecidamente significa de maneira insistente, com muita vontade, insistentemente. A versão atualizada diz: porque ele a mim se apegou com amor. Aleluia. O Espírito Santo nos revela a Deus para que nos apeguemos a Ele com amor insistente, com amor determinado,
Com amor que diz: eu não te largo. Nada pode separar deste amor. O amor que Deus espera que nós o amemos é este amor que nos leva a nos apegar a Ele. Porque o amor que nos leva a apegar-nos a Ele de tal maneira, como cantamos o hino que diz assim: quanto mais sofro, mas te quero sim, te quero sim. Nada me impede de amar-te e te dar louvor. Enquanto eu viver, irei te amar, Senhor. Irei te amar, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, que possamos nos apegar a Ele com amor, um amor insistente, um amor perseverante, o amor, quando o amor você se apega a Deus com amor. Aleluia. Vem a dificuldade, vem a provação, vem o inferno, vem as lutas, vem a dificuldade, mas você abre a boca e canta: ainda que seja dor, que me una a ti, mais perto meu Deus de mim, que seja dor, oh, aleluia. Quando nos apegamos com amor ao Senhor, nos tornamos um com o Senhor. E quando nos tornamos um com o Senhor, o desejo é imitá-lo. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Imitar no andar. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Imitar no pensar. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Somos um no servir, somos um no ser. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando você se une a Jesus, me veio à mente aquele hino que eu não conheço todo, mas quem souber me ajuda. Ele diz assim: eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, os meus ideais. Somos o mesmo sim, por este amor sem fim. E à sombra desta cruz somos um só, eu e Jesus. Quando somos um com Jesus, o mundo não mais nos atrai. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Quando somos um com o Senhor, as vantagens de ganho deste mundo que compromete o nosso relacionamento com Deus perde o sentido. Paulo disse: o que para mim era ganho, tornei-o perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando somos um com o Senhor, o prazer de servir a Deus é maior do que a própria vida. Paulo disse que se cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Quando somos um com o Senhor, o nosso maior desejo é agradá-lo. Jesus disse: o Pai sempre me ouve, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando somos um com o Senhor, o nosso alvo maior, a nossa maior esperança, está resumido lá na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 3, ele diz assim: assim como Ele é, o veremos. Oh, Deus nos convida à comunhão. O Espírito Santo revela a Deus em nós, para que o adoremos, para que nos prostremos perante a sua santidade, para que reverenciemos a sua majestade. O Espírito Santo, ele revela a Deus em nós, em maiores proporções, através do batismo com o Espírito Santo. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se você não é batizado com o Espírito Santo esta noite, o pastor lhe convida, venha à frente. Venha dando glória a Deus. Venha anelante por mais de Deus. Por mais de Deus. Maiores revelações de Deus virão ao teu entendimento após o batismo com o Espírito Santo. Esta noite é uma noite memorável e o Espírito Santo te convida. Vem, Espírito Santo, meu coração. Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim se importa comigo. Se você não é crente em Jesus ainda, sai do seu lugar agora e vem entregar a sua vida para Jesus. Onde está a vida que deseja se render aos pés de Cristo? A primeira mão feliz que se levanta esta noite em aceitação ao Filho de Deus, venha, venha, venha. E tu és santo. Diga para Ele com carinho, com reverência, com temor. És santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Que ora por mim com Jesus.
que sou dependente de Deus. Espírito Santo, batiza Jesus. Batiza Jesus esta noite. Derrama do teu poder sobre estas vidas. Batiza Jesus com teu Espírito Santo. Oh, estende tuas mãos, Jesus. Aleluia! Diga! És santo. Tu és santo. Outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Ser os instrumentos. Tu és a voz da igreja. Diga. Tu és santo. Que outra palavra pra faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Batiza Jesus. Jesus já batizou um ali com o Espírito Santo. Jesus batizou outro ali, foi? Batizou outro ali com o Espírito Santo. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Levanta aí mãos para os céus, igreja de Jesus, e ore aqui agora. Abra sua boca e glorifique ao Pai. Glorifique ao Filho. Glorifique ao Espírito Santo. Dê glória a Deus. Exalta-o na beleza da sua santidade, e no seu templo todos dizem glória. Adorai a Deus na beleza da sua santidade, de eternidade a eternidade, de geração a geração. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, ó Santíssima Majestade, ó bendita Trindade Santa. Humildemente nos prostramos reverente aos teus pés e te damos glória, 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 glória ao teu grande nome, ó Deus. Batiza Jesus. Batiza mais com o teu Espírito Santo, Jesus. Batiza Jesus. Batiza mais, Jesus, com o teu Espírito Santo. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua graça. Os teus filhos precisam de ti, Senhor. Estes jovens precisam do teu poder, precisam da tua revelação, precisam te conhecer ainda mais, precisam ter experiências profundas contigo. Espírito Santo, conceda-lhes os dons de línguas, variedade de línguas, interpretações das línguas. Espírito Santo, te revela,
Deus. Mostra a tua grandeza, a soberania do Pai dentro do interior deste jovem. Jesus batizou mais outro com o Espírito Santo. Adora Jesus. Glória a Jesus. Batiza Jesus. Batiza mais Jesus. Batiza mais Jesus. Batiza mais Jesus. Manifesta o teu poder na vida deste jovem. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus batizou a mãe e o filho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Hein? Outro ali foi batizado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele continua batizando. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para escutar. Batizou outro aqui com o Espírito Santo. Aleluia.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele ainda quer batizar. Dá glória a Jesus. Ele ainda quer batizar. O fogo está aceso. Glória a Deus no altar. Glória, 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 glória. Dá glória a Jesus. Glória a Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Dá-lhe línguas, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama teu poder, Senhor. Derrama teu poder. Ó Espírito Santo. Confirma esse batismo. Confirma. Aleluia. Confirma. Confirma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda há fogo no altar. Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus, é na glória que Ele batiza. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Batiza Jesus. Derrama o teu poder, Espírito Santo. Amém.